Você já ouviu uma história a respeito do carrinho de mão? Diz assim: conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão ali, extasiada, começou a aplaudir. E ele, aproximando de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar de novo? E ela disse: é claro. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? E a senhora: eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando o carrinho de mão com uma pessoa dentro? E ela disse: tenho certeza que sim. Então o homem falou: a senhora poderia, por favor, me ajudar neste número, entrando no carrinho? E a senhora disse: de jeito nenhum. Ela acreditava, mas não confiava. Eu quero falar nessa noite a respeito disso, na força do braço. Vamos ler lá no verso 1 de 2 Samuel, capítulo 24. Mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles, ou tentou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim, Otsi e Adã Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá e até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800 mil homens aptos para ir à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500 mil homens. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo, e ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez, uma loucura. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou tempo determinado. Morreram 70 mil pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Aqui Davi já estava de idade, já tinha vivido toda a sua história de conquista, de sucesso, alguns erros. E aqui no final mostra que Davi
depois de ter conseguido levantar um grande exército, depois de ter conseguido várias conquistas diante do povo de Israel, diante do povo de Deus, Davi agora começa a olhar para o seu exército. Davi agora começa a olhar para a grandeza do seu reino. No capítulo 23 de 2 Samuel, a partir do verso 8, começa a falar sobre os gigantes de Davi, os soldados especiais que ele tinha em cargo dele, à disposição dele. E logo depois vem esse texto falando a respeito, em primeiro lugar, no verso 1, que Deus tentou Davi, para Davi, porque Deus irou-se contra Israel, então ele tenta o rei Davi, para Davi, através de Davi, ele castigar o povo. Mas a primeira coisa que eu queria dizer aqui nessa noite é: Deus não tenta ninguém. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13, fala assim: e quando vocês forem tentados, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. Então por que a Bíblia diz que Deus incitou, que Deus tentou o rei Davi? No livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, lá descreve a mesma história. O livro de Crônicas, o significado de Crônicas, nada mais nada menos do que história, do que relatos. Então ali também relata essa mesma história. Ali já é descrito que Satanás veio e tentou o rei Davi. Então, a Bíblia nos deixa bem claro que Deus ele não tenta ninguém. O que aconteceu então? Aconteceu que Davi se orgulhou. Davi começou a olhar para tudo aquilo que ele tinha conseguido, todas as suas habilidades, suas vitórias, conquistas, o seu reino. Ele tinha até homens especiais a cargo dele. Tinha a CIA, ou o FBI à disposição deles, podemos dizer assim hoje, homens especiais, uma força-tarefa especial que ficava em volta dele, guardando ele, e que eram homens super habilidosos na guerra, homens que a Bíblia descreve que um só matou 300, enfim, várias habilidades esses homens tinham e estavam a cargo de Davi, e isso começou a encher os olhos de Davi. Ele começou a olhar para essas coisas, isso que ele possuía, isso que ele conquistou, tudo aquilo que ele tinha conquistado nesse tempo todo de reinado, de vida, de experiência. Ele começou a se orgulhar quando começa a olhar para a força do seu exército. Por causa do orgulho é que Satanás teve a permissão de Deus para agir na vida dele. Ou seja, o orgulho é um pecado, e o pecado ele dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui nessa história Davi já velho, já de idade, tendo conquistado várias cidades, vários reinos, por intermédio de Deus, Deus usando a vida dele para dar vitória para o povo de Israel. Mas acontece algo, ele começa a olhar para a força do próprio braço, ele começa a pensar que é ele quem consegue fazer essas coisas. O que acontece com a gente muitas vezes? Nós nos convertemos, conhecemos a Jesus, começamos a andar com Jesus, né? Começamos a aprender a respeito das coisas de Deus, e no início, até tem um testemunho do irmão Lázaro, num dos DVDs dele, que ele disse que no começo da conversão dele, no começo da vida cristã dele, ele só tinha fé, ele não tinha nada mais do que a fé. Ele até dá uma risadinha irônica, porque é disso que nós precisamos, a fé. Nós não precisamos nada mais do que a fé. Porém, nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, nós vamos tendo experiências, nós vamos ficando habilidosos, e
começamos a pensar que agora algumas coisas acontecem porque nós sabemos fazer. É assim na nossa vida cristã, é assim na nossa vida familiar, é assim na nossa vida profissional, é assim em várias áreas da nossa vida. Nós começamos a pensar: eu posso fazer, eu sou capaz de fazer. Isso aqui foi porque eu tenho experiência, então eu já sabia como que fazia, então foi por isso que aconteceu, e bate no peito, né? E diz: foi eu que consegui tudo isso. Então foi por causa disso que Deus permitiu que Satanás tentasse Davi para castigar o povo de Israel. Em Tiago, capítulo 4, no verso 6 e 7, diz assim: contudo, Deus generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só, aquele que é humilde, aquele que permanece se humilhando na presença de Deus. Por que é importante a terça-feira, a oração de terça-feira? Por que é importante a oração? Qual a importância? Porque é o momento que você entra na presença de Deus e você se humilha. Durante o dia, meus irmãos, a gente peca, a gente erra, a gente fala besteira, a gente esquece de Deus, a gente comete um monte de engano, um monte de pecado. Mas na hora que você entra na presença de Deus, não tem como você se permanecer com um coração arrogante, com um coração orgulhoso. Você se humilha na presença de Deus, você se quebranta na presença de Deus. Nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos na presença de Deus. E a Bíblia fala que Ele concede graça, o favor, Ele concede o favor dEle. Mas contra os orgulhosos Ele resiste, Ele se opõe. Meu irmão e minha irmã, imagine Deus se opondo a nós, imagine Deus resistindo a nós. Não tem o que fazer, não é verdade? Não tem o que ser feito. Então, esse pecado do orgulho é muito sério, é muito sério. Em contrapartida, nós podemos nos humilhar voluntariamente na presença de Deus, e Ele nos agraciar, Ele nos conceder o seu favor em tudo aquilo que nós formos fazer. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto: não confie no seu braço, nem naquilo que você possui, apesar de ser bom, apesar de até ser bom aquilo que você sabe, aquilo que você tem, as suas experiências. No verso 9, o número do recenseamento, o número da contagem, tinha sido 800 mil guerreiros em Israel, mais 500 mil em Judá. Olha só, 1.300.000 soldados Davi tinha à sua disposição. E lá no livro de Crônicas ainda conta que o Joabe, o capitão do exército de Davi, não contou tudo, não contou todo, ele deixou de contar 2 tribos, então tinha muito mais do que isso. Apesar do seu grande exército, Davi não poderia depositar a sua confiança nele. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5: confie no Senhor de todo o coração, todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. O que está acontecendo aqui? Como nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? Você tem a sua vivência, você sabe como fazer algumas coisas, você sabe como agir, você sabe algumas coisas. Nós temos capacidades, nós temos habilidades, nós sabemos fazer as coisas. O Silas sabe tocar o violão, sabe cantar, o Luan sabe fazer uma pipoca como ninguém, o Daniel sabe pintar, o Adriano sabe construir. Enfim, a gente vai contando aqui o que cada um sabe fazer. Mas o que a Bíblia nos ensina é: confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie
naquilo que você sabe fazer. Não se apoie naquilo que você conhece. Não se apoie no seu entendimento. Não se apoie nas suas experiências. Não se apoie naquilo que você sabe, por mais que seja bom. Na profissão do Luiz, poucos sabem fazer o que ele faz, porque já faz 14 anos, mais de 14 anos que o Luizinho está lá, 20 anos, 18 anos, mais de 14 anos que ele está lá. Então ele sabe fazer como poucos, mas a Bíblia nos ensina, nós não podemos nos apoiar nisso. No Salmo 127, eu estava lá na sede hoje, chegou um irmão, e a gente conversando, ele começou a falar a respeito de algumas coisas da vida dele, uma situação que ele teve na vida dele, que ele tinha uma turma, ele trabalhava com laranja, ele tinha uma turma, e no dia seguinte, ele não tinha serviço, não tinha o que fazer, e ele chegou na casa dele, e começou a ligar para vários empregadores, tentando conseguir algo para fazer no dia seguinte, porque a turma de funcionários dele, iriam amanhecer no local de trabalho, às 6 da manhã, para ir trabalhar, e ele tinha que pagar esse pessoal, tinha que pagar essa turma. Ele não sabia o que fazer, ele chegou na casa dele às 6 horas da tarde, quando foi 9 horas, ele já estava ligando para empregadores de forma repetida, ele já começou a fazer uma confusão, e começou a ligar, você já me ligou, deu 9 horas, ele com a cabeça mil, ele disse que deu um start nele, deu um clique, ele deixou tudo na mesa, e o Espírito Santo falou para ele, vai descansar, vai dormir. E ele pegou e disse que foi, tomou um banho, e foi descansar e dormiu. Disse que apagou, disse que dormiu. No outro dia cedo, ele foi para o lugar de trabalho, e avisou o seu encarregado, e disse assim para o encarregado, fala para o pessoal ficar tudo reunido aí, que daqui a pouco eu passo as informações. E o encarregado preocupado, mas aí, para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? O que tem que ser feito? Ele falou, não, fica tranquilo que daqui a pouco eu passo a informação. E ele disse que pegou o carro e saiu, e quando foi ver, estava numa cidade vizinha, e lá ele tinha um empregador lá, ele foi lá no escritório do empregador, o empregador pediu para entrar, o empregador estava olhando ali uns álbuns de fotografia, de uns animais que ele tem, de uns bens que ele tem, e começou a conversar com ele, e ele ali parado, tranquilo, parado, como se nada tivesse acontecendo, conversando numa boa. De repente esse empregador fecha o seu álbum de fotografias e diz assim para esse homem, que bom que você está aqui, ainda bem que você está aqui, deixa eu te falar uma coisa, estou precisando de uma turma para trabalhar assim, assim, assado, você pode me atender? Ele falou, claro. E, mas para quando você pode? Ele falou, não, posso para hoje, para agora. O cara ficou espantado e deu o serviço para ele. Ele conseguiu o serviço. Ele voltando para a cidade, ele liga para o encarregado e fala assim, a informação é essa. Aqui é a cidade, pode mandar o pessoal para lá, o serviço é esse. Pronto, ele conseguiu, ele disse que voltou glorificando a Deus. O pessoal que estava na rua, vendo ele no carro, imaginou que ele estava bêbado, que ele estava muito doido. Então Deus o sustentou. E no Salmo 127 diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas, com guardas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Olha só, se Deus não operar, se Deus não fizer, meus irmãos, se Deus não estiver aqui neste lugar, em vão é o que nós obreiros fazemos aqui. Se Deus não estiver conosco aqui, em vão é tudo isso. Em vão esse salão,
em vão é a reforma, em vão é tudo que nós fazemos aqui. Se nosso coração, como diz Salomão em Provérbios, não estiver totalmente em Deus, em vão é o que nós fazemos. No livro de Jeremias 17:5 diz assim, capítulo 17, verso 5: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana, presta atenção, e afasta o seu coração do Senhor. Porque maldito quem confia no homem. Não é isso, não é essa a preocupação de Deus, não é aqui o ponto central, mas essa pessoa, ela já afastou o coração de Deus. Essa é a preocupação do Senhor, essa é a advertência do Senhor para nós. Porque se eu confio na força do meu braço, se eu confio na força das pessoas, se eu confio no que a economia, a política, se eu confio, se eu me apoio nessas coisas, na força humana, é porque o meu coração está se afastando do Senhor. E jamais nós podemos ter o coração afastado do Senhor. O nosso coração deve estar no Senhor. Nenhum homem é autossuficiente, mas nós gostamos de fingir que somos. Nós nos esquecemos disso. Nós pensamos que somos, que nós podemos, que nós fazemos acontecer, que pela minha força, pela sua força, vai dar certo, eu vou resolver. Eu tenho um problema no casamento, eu tenho um problema lá no meu emprego, eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema, eu posso resolver. Mas nós devemos confiar plenamente no Senhor. O Denilson falava assim, o Odirley estava aqui semana passada, hoje ele está lá no hospital, está se recuperando, graças a Deus. Mas pois é, nossa confiança não pode estar em nós, porque a nossa vida é como um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, né? Então a nossa confiança deve estar totalmente no Senhor, amém? Então confie não no seu braço, não no braço do homem, mas confie no braço forte do Senhor. No verso 15 desse texto, de 2 Samuel 24, diz que o Senhor enviou sobre Israel uma praga, que durou o tempo determinado, 3 dias. Em 3 dias, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele exterminou uma cidade do tamanho de Bebedouro. Acabou. Em 3 dias. Essa é a força do nosso Deus. Ele poderia acabar com muito mais, a gente sabe disso. Quando ele quis recomeçar a vida na terra através de Noé, em 40 dias, ele encheu a terra de água, ele inundou essa terra. Em 6 dias ele criou todas as coisas, e no 7º ele descansou. Através de qual ferramenta? Do que como ele criou? Através da sua palavra. Ele apenas dizia que haja luz, que haja o firmamento, que haja as árvores, que haja. A única coisa que ele usou as mãos para fazer foi nós, a sua imagem e semelhança. Essa é a força do nosso Deus. É para isso que nós temos que olhar. É no braço forte do Senhor que nós temos que confiar. Agora vamos voltar na história de Davi. Lá no começo da vida de Davi, nós vemos a conquista mais marcante da vida dele, uma das histórias mais conhecidas, até por quem não é cristão, foi da sua vitória sobre o gigante Golias.
E ele diz assim, 1 Samuel 17:45, Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Olha só, no começo da vida de Davi, 17 anos ele tinha, o Senhor entregará. Não importa os exércitos, não importa a armadura, não importa o que você vai usar, as armas que você vai usar, o Senhor me entregou você. O Senhor já venceu a minha batalha. O Senhor vai pelejar contra mim e Ele vai me entregar. Ele vai te entregar a mim. Os olhos de Davi estavam totalmente, o seu coração estava totalmente, as suas forças estavam totalmente em Deus, sua confiança totalmente em Deus. Davi foi escolhido para ser rei de Israel, não porque ele era primogênito, não porque ele era o mais forte da família, não porque ele era o mais bonito da família, não porque ele tinha a melhor função na família, pelo contrário, nós sabemos da história, ele era o mais novo, ele era o rejeitado, ele tinha características de que na época era considerado uma certa maldição para a família. Ele era ruivo, tinha uma certa discriminação naquele tempo, quando a pessoa era ruiva, e ele, por vergonha do seu pai, o seu pai coloca ele para cuidar das piores ovelhas da família, as ovelhas malhadas, as ovelhas de menos valor. Mas lá naquele lugar escondido, lá naquele lugar onde ninguém via, onde ninguém valorizava ele tinha acesso ao Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis. Ele tinha contato com o Deus Todo-Poderoso, e ele se relacionava com Deus. E nós podemos ter relacionamento com Deus aonde nós estivermos. Nós podemos ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, seja qual for o lugar onde nós estivermos. Não importa a nossa condição social, não importa o quanto nós sabemos, não importa a escola, não importa o dinheiro, não importa. Jesus morreu na cruz, rasgou o véu, e agora nós temos acesso ao Pai. Depende de nós agora confiar no Senhor, andar com o Senhor. Davi andava com o Senhor. Ele foi escolhido por causa do seu coração, um coração que se apoiava em Deus. Quando até o profeta Samuel se engana, o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, olha para o mais velho, o filho mais velho, mais bonito, mais forte, e logo quer ungir, quer escolher ele como rei. E Deus o adverte: não é esse que eu escolhi. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo um coração. Que coração é esse? Um coração que confia em mim, um coração que espera em mim, um coração que não espera na força do homem, um coração que não espera na sua própria força, um coração que não decide coisas pelo seu próprio entendimento, mas que me consulta, mas que espera por mim, mas que confia em mim, mesmo quando eu não falo, mesmo quando eu não respondo de imediato, espera em mim, confia em mim, mesmo diante da situação difícil, mesmo diante das adversidades, espera em mim, confia em mim. É esse o coração que eu vejo, é isso que Deus falava para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E nessa noite, meus irmãos, aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa confiança? Em que estamos apoiados? No meu emprego? Na minha condição financeira? Na minha saúde? Na minha família? Na minha casa?
Em que eu estou apoiado hoje? Eu estou apoiado sobre a rocha eterna, sobre o Rei dos Reis. Como diz Abacuque, ainda que não tenha alimento no campo, ainda que não dê manga na mangueira, ainda que não dê arroz, ainda que não nasça feijão, ainda que acabe toda a economia, ainda que tudo seja destruído, ainda assim eu louvarei o Senhor, o Deus da minha salvação. Exultarei nele, me alegrarei nele, porque ele é o sustento, ele é o Deus da provisão. Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aonde está o nosso coração? Em quem nós temos confiado? Jeremias 17, versos 7 e 8, diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Isso é aquele que confia no Senhor. Isso acontece na vida daquela pessoa, daquela família que confia no Senhor. Diante de toda adversidade, toda situação, seja boa ou ruim, eu ganhei uma promoção no meu emprego, eu ganhei uma promoção, agora eu estou bem, agora eu estou estabilizado. Não, a nossa estabilidade vem de Deus. Podemos estar aqui hoje, mas amanhã podemos não estar. A nossa estabilidade é o nosso Deus. No Antigo Testamento, o homem que tem a vida, o homem que é feliz, que tem essa vida, essa bem-aventurança, era aquele que guardava a lei de Moisés, era aquele que guardava a lei. Agora na graça, depois que Jesus rasgou o véu, ressuscitou no terceiro dia, o homem que tem essa vida abundante, é aquele homem, aquela mulher que é cheia do Espírito Santo. Esse homem, essa mulher, tem as suas raízes profundas, como essa árvore na beira do ribeiro. Esse homem, essa mulher, conta com o apoio, os recursos que essas raízes alcançam. Esse homem, essa mulher cheia do Espírito Santo, que confia no Senhor, não vive sozinho no mundo, pelo contrário, está em contato com o Senhor, está em contato com Deus. Esse homem, essa mulher pode montar no carrinho de mão e atravessar as cataratas do Niágara sem problema nenhum, confiando no Senhor. O que acontece muitas vezes é que nós sabemos, nós conhecemos, mas nós não confiamos no Senhor. Nós confiamos nas nossas capacidades, nós confiamos em nós, do jeito que eu faço, do jeito que eu aprendi a fazer, na minha capacidade, na minha habilidade, na minha experiência. É assim que vai dar certo. Eu sei que eu tenho que confiar no Senhor, eu sei o que a Bíblia fala, mas aqui em casa é do meu jeito, na minha vida é do meu jeito. Eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu aprendo a palavra, mas chegou até aqui, não, aqui é do meu jeito, é do meu braço, da minha força. E é isso que eu quero, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Não na força do nosso braço. Enquanto Davi não se arrependeu, enquanto Davi
não pediu perdão ao Senhor, Deus estava contra Israel. Deus estava agindo contra Israel. Mas ele vem e ele se humilha diante de Deus. Ele sofre consequência, a nação de Israel sofre consequência. Mas Deus age com misericórdia e o perdoa, e também a nação de Israel. Nessa noite, vamos olhar para nós. O que nós temos feito baseado nas nossas forças. O que nós temos feito confiando em nós, deixando de confiar no Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor. Você não precisa ter vergonha de contar os teus segredos para Deus, porque Ele já sabe dos teus segredos. Ele já sabe. Pode contar para Ele, pode falar com Ele. Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Ele é forte. Ele te dá vitória. Ele te sustenta. Ele te dá a resposta. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Salvador. Ele te amou primeiro. Ainda quando éramos pecadores, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Fala com Ele agora. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece. Ele é o princípio e o fim. Não há lugar onde nós possamos nos esconder do Senhor. Não existe lugar. Se nós descermos ao mais profundo abismo, ali Ele está. Se nós subirmos ao céu, lá Ele está. Ele nos acha, Ele nos vê. A escuridão é clara para Ele. Você pode confiar em Deus, você pode confiar no Senhor. Você pode depositar toda a sua confiança nele, sem reservas, sem medo de cair, sem medo de escapar, de descer. Pedro, ele andou sobre as águas e por um momento ele olhou para a tempestade, para o tamanho das ondas, e ele começou a se afundar, mas Jesus estendeu a mão e trouxe ele de volta. Jesus o segurou. Você pode hoje segurar nas mãos do Senhor e confiar nele. Pai, nós queremos confiar no Senhor, nos apoiar no Senhor. Queremos fazer do Senhor o nosso braço forte. Queremos nos esconder no Senhor. Queremos, ó Deus, esperar no Senhor. Queremos, ó Deus, descansar no Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a abrir mão de todo orgulho, nos ajuda a abrir mão de todo pecado, nos ajuda a nos humilhar na sua presença, nos ajuda a ter um coração quebrantado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Não queremos nos apoiar naquilo que sabemos, não queremos nos apoiar naquilo que aprendemos, nas experiências, nas tradições de família. Não, Senhor. Queremos confiar no Senhor. Queremos esperar no Senhor, ó Deus. Queremos olhar para o alto e dizer, como diz o salmista: olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a nossa oração, ó Deus. Tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tudo vem do Senhor, a saúde, o fôlego de vida, a capacidade, tudo vem do Senhor, o alimento,
tudo vem do Senhor, a disposição para levantar pela manhã, sair da cama, tudo vem do Senhor, Pai. Por isso nós queremos, ó Deus, confiar em Ti, descansar em Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, ó Deus, que estão aqui, ó Pai, cada um deles, suas famílias. Abençoa os meus irmãos que vão ver essa mensagem depois na internet. Ó Deus, abençoa, Pai, cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso baluarte. Aleluia.